Muito bem, agora nós estamos na terceira parte da aula de número 9, das 9 aulas previstas nesse nosso curso sobre empreendedorismo. Essa aula, reservada cuidadosamente para o final, ela tem um título muito curioso. Que título é esse? Engajar as pessoas no seu negócio. O que é isso? Fala-se muito na linguagem popular, e às vezes já tem em todas as mídias, que as pessoas devem vestir a camisa da empresa. Isso é tudo muito bonito, isso é uma linguagem, até um certo componente poético, é válido. É melhor do que dizer palavrões, injúrias, insultos, etc. Mas não funciona. Isso não funciona. O que funciona é exatamente um sentimento humano que deve ser respeitado, que diz respeito assim. Ele diz assim: eu aposto naquilo que me conquista a crença, que me conquista a fé. Vestir a camisa é um ato meramente superficial, momentâneo. Engajamento, envolvimento, estar para valer dentro da essência do negócio é uma conquista que você deve fazer ao longo do tempo, cuja manutenção é um desafio todos os dias. As pessoas têm que vir para a sua empresa alegres, felizes porque vão trabalhar no lugar onde são respeitadas, têm a remuneração possível, poderia ser melhor sempre, claro, né? Mas digna pelo menos, tem uma situação de convivência, de relacionamento saudável, etc. E as pessoas acreditam no seu negócio, no seu produto, no seu serviço, mas principalmente acreditam em você. Quero contar 2 historinhas rápidas sobre engajamento. Eu não preciso, nem posso, nem devo teorizar a respeito. Primeira historinha, bem rápido. Eu estava chegando muitos anos atrás na cidade de São José do Rio Preto, dirigindo um carro que tinha na ocasião, um poderoso Chevette, estacionei do lado do estacionamento do cliente que eu ia visitar, de um carro, naquela época, maravilhoso, hoje nem sei, era um automóvel chamado Lexus. Ele era lindo, eu nunca tinha visto de perto um. E assim eu saí do meu carro, fui lá olhar, né? O carro realmente era esplêndido. Ele tinha uma cor avinagada, nem sei dizer, meio rubra, e lindo o carro. E eu vi lá dentro com todos os recursos, com todos os confortos que o carro possa ter. Fiquei lá namorando aquele carro, pensando, um dia eu vou ter um, né? Olhei assim do lado, tinha um senhorzinho, vestido daquele macacãozinho, apoiado numa vassoura, com o queixo em cima do cabo da vassoura, me olhando. Eu brincando, com todo respeito, um ser humano como eu, falei para ele, bonito, né? Ele falou assim, muito bonito, né? Aí eu perguntei para ele, ainda brincando, com todo respeito ao critério, é seu? Ele não, meu patrão. Aí eu fiquei lá olhando, ele veio também, nós ficamos ouvindo lá dentro, comentando pequenos detalhes e tudo mais. Eu fiz uma pergunta para ele, motivada pela curiosidade. Ué, o senhor fala com tanto orgulho aí desse carro que é do seu patrão? O carro não é seu, do seu patrão? Por que tanto orgulho assim? Sabe o que ele me disse, me ensinou, eu esqueci, nunca mais. Vai, doutor, na sua simplicidade, me chamando reverentemente, né? Vai, doutor, mas não dá gosto trabalhar numa empresa, numa firma, que o patrão tem um carrão desses? Significa que essa empresa é uma empresa forte, uma empresa poderosa, que não vai atrasar nosso pagamento no final do mês, que vai me garantir do emprego pelas próximas semanas, pelos próximos meses, pelos próximos anos. Não dá gosto trabalhar assim nessa empresa? Eu gosto muito dessa empresa. Eu troquei mais algumas palavras com ele, entrei na empresa, fiz a visita que eu pude fazer ao cliente, depois fui embora, e na estrada, retornando para São Paulo, vim refletindo sobre a sabedoria desse senhor. Ele estava engajado no trabalho dele, humilde varredor de pátio. Devia ser uma pessoa de um salário mínimo, um pouquinho mais, quem sabe, mas estava fazendo o trabalho dele, um trabalho extremamente digno, um trabalho extremamente importante, mas ele estava feliz da vida. Porque ele estava trabalhando numa empresa na qual ele acreditava, ele estava engajado com a empresa. Né? Legal, né? A segunda história aconteceu bem antes de 1977. Eu me lembro dessa data porque foi quando eu vim do Rio de Janeiro para São Paulo. E eu tinha um amigo lá no Rio de Janeiro, cidade onde eu nasci. Ele tinha na zona norte do Rio de Janeiro 3 padarias. Não eram de grande tamanho, mas eram 3 padarias bem localizadas que produziam lá os seus produtos e vendia. Ele trabalhava feito doido das 4 da manhã às 11 horas da noite, muito dinâmico, colocando muita energia no trabalho dele, ele e a esposa dele, parceiros, muito cúmplices daquilo. E ele se queixava muito de perdas, quebra,
às vezes de crises de qualidade, problemas com o cliente, problemas de relacionamento entre as pessoas na padaria. Ele percebeu que alguma coisa não ia bem, não estava havendo uma perfeita aglutinação das pessoas no negócio dele. O que ele fez? Nós trocamos ideia e tudo mais, né? E ele acabou estabelecendo, uma ideia que eu dei, apenas ajudei, dando uma buriladazinha aqui, outra por lá, mas ele teve uma ideia que se aplicou muito bem, que foi a seguinte: ele reuniu todo o pessoal dele e disse o seguinte: gente, a partir de hoje, eu vou fazer assim, uma vez por mês, nós vamos fazer o sorteio de uma das 3 unidades. Fazemos o sorteio da unidade do mês, e mais, para ser a primeira, depois no mês seguinte vem a segunda, depois a terceira, que são 3 unidades. Mas o mais importante desse sorteio é o dia. O dia que nós tirarmos será um dia, não importa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo, ou se feriado, não importa. Mas todo o resultado daquele dia será distribuído em partes iguais por todos os membros das 3 padarias. Então ele combinou isso, né? Naquele determinado dia, o caixa, às 6 horas da manhã, começava o atendimento, estava zerado, e tudo que entrasse ali, em termos de vendas à vista, que normalmente uma padaria assim procede, seria mais adiante trabalhado no que diz respeito ao custo do material envolvido, mas o custo indireto, tinha todas as planilhas prontas e haveria o saldo. Aquele saldo, não importasse o tamanho que fosse, seria dividido em partes iguais entre todos os colaboradores, todas as pessoas que trabalhavam nas 3 padarias. Foi fulminante o resultado disso. A partir disso, as pessoas entraram numa vibração, num envolvimento, que, sobretudo, num engajamento, ao ponto de um cobrar do outro: olha, não pode quebrar não, isso vai ser prejuízo para a gente. Um cobrar do outro: por que você não vendeu um pouco mais disso? Você poderia ter oferecido esse bolinho aqui, esse pedaço de pizza aqui, esse salgadinho que se sobrar vai ter que voltar lá para dentro. É prejuízo para a gente tem que vender, tem que transformar em dinheiro, que é o que a gente ganha, né? E acontecia também a situação de uma das unidades, por uma necessidade especial, faltava um funcionário, até por questões regionais, precisava do reforço de mão de obra para atender uma determinada demanda naquele dia, naquela hora, em determinado momento. O que acontecia? Das outras unidades corria um colega para poder dar força numa padaria que não era dele, porque todos estavam engajados numa única coisa. Nesse dia, essa unidade vai trabalhar como referência para a remuneração de nós todos. E era uma festa. Quando terminava aquele dia, ele fazia a apuração no dia seguinte do caixa, do resultado, e ele ia em cada uma das unidades, ele tinha até cuidado de pegar em dinheiro vivo. Dinheiro vivo. Levar a parte de cada um em dinheiro vivo. A alegria, eu cheguei a testemunhar alguns casos da distribuição desse resultado, a alegria dos funcionários receberem porção de dinheiro extra para comprar uma coisinha que estivesse precisando muito, um eletrodoméstico, para pagar uma dívida e tudo mais, era uma coisa fantástica. E caíram as quebras, caíram as perdas, desperdícios, o movimento de entrada e saída de demissões voluntárias, etc., zerou, porque ninguém queria sair das 3 padarias, porque era um excelente emprego. Caíram as crises entre funcionários e espantosamente zerou totalmente o conflito com o cliente. O que ele fez naquela ocasião? Uma técnica muito antiga, mas muito esquecida por todo mundo, às vezes, né? Ele conseguiu alcançar o engajamento de seus colaboradores. Pessoas simples, trabalhando numa padaria, e que mostraram do quanto o ser humano é capaz quando ele acredita. É que as pessoas acreditavam realmente no empreendimento, no dono do empreendimento, em si, em cada um dos colegas, e trabalhavam engajados permanentemente na manutenção em alto nível da rentabilidade do negócio. Porque eles sabiam que essa rentabilidade seria uma parcela crescente, mas sempre uma parcela dessa rentabilidade seria de sua propriedade, seria para si, para o seu usufruto, para o seu benefício. Fantástico, né? Hoje em dia as empresas falam em técnicas avançadas, têm consultorias especializadas em programas motivacionais para engajamento do colaborador, cursos, seminários, congressos que tratam sobre isso, todos eles muito válidos, eu concordo plenamente, até
Tive o prazer de aprender muito com eles, mas sempre me lembro a história daquele senhorzinho lá na cidade de São José do Rio Preto, na sua simplicidade, na sua humildade, me ensinou uma lição que eu nunca mais esqueci. Isso deve ter acontecido entre 1979 e 1980, assim como quantos anos. E bem antes de tudo isso, até da minha chegada na cidade de São Paulo, esse meu amigo já estava me ensinando, sem ele saber o que estava fazendo, mas ele estava me ensinando a perícia, a arte e, sobretudo, a sabedoria do apostar nas pessoas certas. Porque bem selecionadas, bem treinadas, bem lideradas, serão engajadas, que é a proposta dessa nossa nona aula. Selecionar bem, treinar muito bem, liderar, administrar com respeito, com dignidade, com sabedoria, e finalmente trabalhar intensamente a inclusão, o envolvimento efetivo, o engajamento dessas pessoas no negócio é um grande desafio que você, empreendedor, empreendedora, deve encarar de frente, com certeza será vencedor ou vencedora, mas de qualquer jeito o mérito será extremamente estimulante, você terá muito a ganhar. Então encerramos aqui a nossa nona aula e o nosso curso. Muito obrigado.